Salve, salve rapaziada, salve os torcedores do Clube de Regatas Empate da Gama. Tá complicada a situação. Procura-se futebol, procura-se vitória, procura-se 3 pontos. Tá complicado. Vou falar pra vocês aí um pouquinho mais aí dos meus pensamentos sobre o jogo. E não tem camisa lá atrás hoje em forma de produto, só a camisa padrão, né, com a assinatura do Roberto, porque essa aí nunca sai do cenário. É, em protesto, até o Vasco da Gama voltar a vencer, ou pelo menos jogar bem, essa porra, que isso irrita pra caralho. Enfim, vamos pro vídeo. Enfim, rapaziada, vamos lá. Então é o seguinte, começar aqui começar com o primeiro tempo, né? Vamos lá, o Vasco começou intenso, como sempre, é sempre a mesma narrativa, praticamente sempre os mesmos elementos. Fazer a análise do jogo do Vasco é a parada mais tranquila possível. Você só tem que mudar em relação ao que você vai falar sobre o adversário. Se for um adversário forte, o Vasco começou a. Como é que é? O Vasco perdeu a bola, deu a bola para o adversário jogar, saiu no contra-ataque em transição. Apresentou algum perigo, mas nada demais, não conseguiu concluir em gol com eficiência. Se for um adversário mais fraco, o Vasco não conseguiu criar nada, e foi exatamente o que aconteceu hoje contra a equipe do Curitiba. Tudo bem que eles estavam jogando em casa, mas eles claramente adotaram uma postura de simplesmente dar a bola pro Vasco, deixar o Vasco jogar e falar assim, cara, cria alguma coisa aí, a gente vai jogar no teu erro. E o Vasco errou muito, 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 muito mesmo. Os 15 primeiros minutos, se eu não me engano, o Vasco chegou a apresentar algum certo perigo pro Curitiba, ali com um cruzamento para trás do Jair e uma jogada com o Peck e o Pedro Raul. Mas, de qualquer maneira, não apresentou muita coisa. Depois disso, começou a errar muito passe, o Vasco não criava nada. Muitos jogadores hoje, assim, cara, eu acho que a pior coisa que o Vasco apresenta, digamos assim, não é tático e nem técnico. Pra mim, a pior coisa é a aparente falta de vontade, assim. Eu não, pô, óbvio, só uma opinião minha. Tô aqui justamente pra isso, pra dar minha opinião, expor a minha opinião. Mas eu acho que esse é o fator fundamental nos jogos do Vasco. Sabe, o Vasco joga mal e joga sem vontade. O Vasco não propõe jogo, parece que não procura soluções e do mesmo jeito joga sem vontade alguma de ganhar o jogo, me parece. O primeiro tempo do Vasco a gente não fez esforço nenhum a gente não deu trabalho nenhum pro goleiro do Curitiba. Trabalho nenhum. Enquanto isso, o Curitiba vinha jogando nos nossos erros. E com todo respeito, se o resto dos jogos forem assim, o Vasco vai sofrer o resto das 33 rodadas. Se os caras que resolverem jogar no nosso erro, você pode ter certeza que eles vão se dar bem. Eles vão sair no mínimo com um empate da gente. Vocês podem ter certeza. E assim, óbvio, não é terra arrasada. Eu tô puto porque o Vasco não apresenta lampejos. Por exemplo, aquela equipe que a gente conversou no Carioca, que tinha uma saída de bola, que tinha um trabalho, que tinha uma ideia por trás da jogada com os laterais, da bola aérea, chegar no fundo para cruzar. O Vasco hoje não tem mais isso, o Vasco hoje não apresenta mais isso. Não tô falando de resultado, tô falando de ideia de jogo. O Vasco não apresenta mais a ideia, pelo menos é o que me parece. O Vasco no primeiro tempo foi um catadão e um chute pra frente. O Vasco no primeiro tempo teve 20 chutes pra frente, 20 lançamentos, se é que podemos dizer assim. Foram 20 chutões e 6 deram certo. E assim, aquele dar certo que não deu em nada, não deu em absolutamente nada. Não sei o que tá acontecendo, não sei o que aconteceu. Não sou a favor da demissão do Barbieri, apesar de não achar que ele está fazendo um bom trabalho até aqui, digamos assim. Acho que o começo foi promissor, mas estagnou, não apresentou mais evolução nenhuma. Eu acredito que é aquela coisa, né? Tem que se agarrar no processo. Acredito que você demitir o cara hoje é apenas regredir. Mas enfim, isso é uma questão muito pequena em relação ao jogo. Falando de jogo em si, eu digo em relação ao jogo, é uma questão pequena, porque o Vasco muito pouco inspirado, muito pouco mesmo. Não apresenta nada de bom, ficar trocando passes entre a zaga, joga a bola do lado. O Lucas Piton não tem espaço para jogar pelos lados, eles voltam a bola. Isso representa o básico. O Vasco não tem meio de campo. O Vasco não tem meio de campo.
O Vasco fica dependente de criação pelos lados, que simplesmente a gente, se o time na verdade resolver congestionar os lados do campo, a gente fica sem ter o que fazer. A gente fica sem ter o que fazer. E eles jogando nos nossos erros, fica muito mais fácil, porque o Vasco erra bastante, pelo menos errou muito nessa partida, e oferece muitos espaços. Os laterais sobem muito, tanto o Mita quanto o Lucas Piton. Então, assim, oferecendo espaços, fica fácil pro time jogar, fica fácil para qualquer time jogar. O time pode ser horrível, fica fácil. O time do Curitiba é ruim, gente. O time do Curitiba é muito fraco tecnicamente. Segundo tempo, ele entrou com o Galarza. Eu não entendo a cisma que ele tem com o Galarza. Eu acho o Galarza um jogador, com todo respeito, fraquíssimo. Com todo respeito ao Galarza, achei ele um jogador fraquíssimo. Que ele tem, acho que, tomadas de decisões muito ruins para um jogador de meio campo. Ele é muito afobado, ele faz faltas muito bobas. E assim, ele ser a primeira opção de um meio campo, para mim, é uma das paradas mais surreais que tem. Assim, eu não gostei da entrada dele, não achei que ele fez uma partida horrenda. Ele teve alguns pontos cruciais, ele evitou o segundo gol do Curitiba na linha, foi um ponto crucial. A entrada do Figueiredo, eu gostei da entrada do Figueiredo, ele entrou bem, na minha opinião. Ele mudou assim um pouco a tônica do jogo, botou um pouco mais de preocupação ali na cabeça do lateral direito do Curitiba. Mas assim, pra mim a substituição que foi a melhor e deveria ter sido mais explorada foi a do Orelhano. O Orelhano entrou mais cedo do que ele entra normalmente nos jogos. Ele entrou com 22 minutos, ele geralmente entra mais tarde, se eu não me engano, né? Passei por cima do gol até. Nossa, tá foda, pera aí. Do gol dos caras, mas enfim. Daqui a pouco eu falo disso, vou manter minha linha de raciocínio aqui. O Orelhano entrou com 22 minutos para tentar mudar o jogo e acho que assim, as poucas bolas que ele recebeu, ele conseguiu ser efetivo. No lance do nosso gol, ele conseguiu tirar 3 jogadores com um drible, por mais simples que fosse o drible, ele conseguiu tirar os 3 jogadores com um drible, abriu espaço para o Galarza, que fez um cruzamento esquisito na minha opinião, não gostei do cruzamento, mas a bola bateu ali no zagueiro no lateral do Curitiba, que caindo, a bola sobrou no Eric Marcos, ele acertou o chute, graças a Deus. Foi um gol assim de alívio, porque não ia dar para perder para mais um adversário fraco tecnicamente, e assim, era o que estava assim, encaminhando o jogo. A gente perder 3 pontos de bobeira, sair com um é mais lucrativo, mas do mesmo jeito é ruim, sabe? Esse 1 ponto é lucrativo pela forma como a gente jogou, mas ele não é bom definitivamente, assim. Temos que melhorar para ganhar o Santos aqui. O Santos meteu 3-0 no Bahia, no mesmo Bahia que a gente perdeu em casa. O Santos meteu 3-0 no Bahia em casa. Então assim, cara, a gente tem que abrir o olho, sabe? E em relação ao gol do Bahia, do gol do Curitiba, cara, não tem muito o que falar. A bola passa entre as pernas do Léo Pelé no cruzamento, o Bambu dá um mole, por mais que eu acho que a zaga seja o único ponto que dê pra salvar em todos os jogos do Vasco, o Bambu dá um mole, isso é fato, ele dá um mole, o Zé Roberto toma a frente dele e faz aquele desvio para uma bola indefensável pro Léo Jardim, assim, ele fez defesas boas no jogo de hoje de novo, que evitaram um possível placar mais elástico, mas assim, era uma bola indefensável, foi uma baita finalização do centroavante do Curitiba. O que só te revolta mais, porque assim, o Curitiba nada fez além de, como eu disse, jogar nos erros do Vasco. O que eu acho que tem que ser feito, agora passando um pouco uma ordem cronológica meio esquisita que eu fiz aqui, falei do primeiro gol do Vasco, do gol do Curitiba, mas enfim, acho que deu pra entender. O Vasco não jogou bem, o Vasco não criou nada. No segundo tempo as coisas melhoraram, porque o Barbieri começou a mexer um pouco mais no esquema tático da equipe. Não ficou preso naquele 4-3-3 com volante, 3 volantes no caso. Aí começou a sacar volante e jogar centroavante. Ele não fez isso. Ele teve um pouco mais de coerência nas suas mexidas, botava uns jogadores ali para jogar na faixa média do campo, na intermediária. O Figueiredo e o Eric Marcos, óbvio, eles estavam jogando mais para a esquerda, o Vasco estava focando muito no jogo pela esquerda, que eu achei meio estranho, mas eles estavam transitando ali pela faixa de meio de campo. O Orelhano também puxava bastante para dentro, mas enfim, eu acho que o Maurício Barbieri vai ter que se render ao 4-2-3-1 clássico na hora do ataque.
O Vasco, não, obviamente, o Vasco não defende num 4-3-3, o Vasco não defende num 4-3-3, o Vasco defende num 4-4-2, com Alex e Pedro Raul lá na frente. Eu acho que isso não muda, acho que isso não muda. A estrutura defensiva do Vasco eu acho que é boa. Ok, bons zagueiros, o Vasco é bem dedicado taticamente e defensivamente, ok. Agora o Vasco precisa ser mais eficiente no ataque. E eu acho que o clássico 4-2-3-1 com o Alex armando o jogo, por mais que não, pra mim não seja o lugar que ele renda melhor, eu acho que é o que vai ser mais vantajoso pra gente criar mais chances. De repente, Rodrigo e Jair, Jair e mais um ali na volância, Alex centralizado, abre. Ih, caralho, hein? Alex ligou aqui, eu, hein? Abre Peck e Orelhano, por mim. Nas duas pontas pode botar o Peck e o Orelhano e na centralizado o Pedro Raul. Acho que, óbvio, é uma estrutura básica, vários times jogam assim, mas o Vasco tem que tentar, cara. Não tá dando certo dessa maneira. O Vasco joga com 3 volantes, eles não conseguem produzir muita coisa. Parece que jogam arrastado, sem vontade. Hoje a partida do Andrei foi péssima, péssima. O Andrei não acertou nada. É irritante falar do Andrei que ele só fez falta e errou passe no jogo. Só 45 minutos de rapace e fazer falta. Completamente irritante. Nem defensivamente acho que ele prestou muito. Enfim. O Rodrigo com a bola no pé, cara, com todo respeito, cara, eu não sabia que o Rodrigo com a bola no pé ele tinha tanto. Ele era tão. Como eu posso dizer isso? Não quero dizer de uma maneira pejorativa, tá? Ele tem um tanto déficit, digamos assim, tem tanto déficit com a bola no pé, muito fraco com a bola no pé. Se não fizer passes óbvios e fáceis que um volante comum faria, parece que ele tem medo, ele não faz, tem medo de jogar bola. Óbvio, pode ser confiança também, cara, mas, pô, irmão, oportunidade, pô, uma baita oportunidade, o treinador confia em você, você tá ali, cara, se você tá ali, você tá por um propósito. Mas enfim, é óbvio que não é fácil, mas, porra, não pode ter medo de jogar, enfim. É o morde a sopra. E o Jair, cara, o Jair foi o melhor dos três hoje, mas também não gostei. Não gostei da atuação do Jair, simplesmente não gostei. Tem horas que ele parece muito sumido, o ritmo dele é muito lento, parece que ele joga se arrastando. Cara, eu não gostei do primeiro tempo do Jair. O segundo tempo do Jair, quando ele foi recuado para primeiro volante para fazer a saída de bola, eu acho que ele melhorou. Acho que melhorou, o Vasco melhorou. Como eu disse, não foi o suficiente para vencer a partida, não foi o ideal, mas enfim, guardamos mais um pontinho aí, fora de casa pelo menos, né? Se for tirar alguma coisa positiva desse jogo, desculpa, tirar alguma coisa positiva desse jogo, esse um pontinho fora de casa. Acho que isso aí definitivamente tem que ser levado em consideração. Mas assim, precisa melhorar muito. Próximo jogo contra o Santos no domingo em São Januário. Precisa ganhar. Gente, é sério. Tem que ganhar o jogo de domingo contra o Santos. O time do Santos também é um time deficitário. Tem vários problemas na real. E assim, o Vasco precisa explorar isso. O Vasco precisa explorar esses problemas. O Vasco precisa criar na frente da torcida. O Vasco precisa. Parece que o Vasco tem medo de jogar na frente da torcida. Você entende? Isso é uma coisa que, sabe, tira do sério. Parece que quando você entra em São Januário, parece que o Vasco sente mais pressão que o adversário quando a torcida canta. Entendeu? Então, assim, é bem complicado, cara. Bem complicado. Esse time do Vasco tem que. Eu acho que o ideal pro Vasco hoje, o principal, é melhorar a postura. Postura comportamental, psicológico. O Vasco, pra mim, tem uma postura hoje de um time que já entra cansado em campo. Apesar de começar bem intenso, dá 10, 15 minutos, não conseguiu fazer o gol, parece que o time para. O time não luta tanto pelas bolas, se joga no chão pedindo falta e é isso. E perde oportunidades bizarras, assim, bizarras. Eu acho que esse é o maior problema do Vasco hoje, comportamento. Apesar de ver também falhas técnicas e táticas, mas assim, eu acho que o ideal, o principal para você ter uma melhora mais urgente assim é o comportamento da equipe. Vamos lá. Atuações individuais, eu achei como sempre, né? Acho que a zaga se virou bem, os jogadores tiveram lá sua consistência, o Robson Bambu foi bem, e o Pelé também, porra, muito bom assim na saída de jogo,
Apresentou a qualidade dele de sempre, tá? O Léo Jardim bem. Não gostei do Puma, não tô gostando do Puma nessas últimas partidas. Caiu demais, lançando muita bola pra frente. Parece que perdeu a qualidade que ele tem pra sair jogando, pra fazer uma triangulação, tocar a bola no volante, jogar com o Peck. Parece que eles perderam essa sintonia. O Lucas Piton gostei, tenho gostado das partidas dele. A pior partida dele foi contra o Bahia, mas ele vem jogando bem. Ele não costuma se esconder da partida e venho gostando dele. Os volantes, meio campo pra mim não existiu, o Jair melhorou no segundo tempo, mas o meio campo pra mim não existiu. Pedro Raul, uma partida bem, não sei se eu falo abaixo da média, se eu falo na média, não sei, ele vem apresentando isso com muita frequência nesse tipo de partida. Enfim, e o Alex também hoje errou tudo que pensou, na minha opinião, errou tudo. Partida horrível do Alex também, acordou. Tem dia que é noite, né? Então, assim, as entradas eu achei que no geral elas foram boas, praticamente todas. Tirando o pé atrás que eu tenho com o Galarza, e sempre vou ter, mas acho que eles foram bem como um todo, assim. Então, pra mim, cara, sendo bem sincero com vocês, cara, com todo respeito, pra mim tá sendo bem difícil, mas o jogador da rodada vascaíno roxo, pra mim, vai ser... Cara, acho que vai ser o Robson Bambu. Eu tava entre o Robson Bambu e o Luco Orelhano, mas acho que o Robson Bambu já vem merecendo aí, já fazem umas duas rodadas. Merecendo assim, né? Ele vem sendo citado como jogando bem, e acho que dessa vez ele merece. Fez uma boa partida. Então é isso, rapaziada. Deu 17 minutos de vídeo, um vídeo super longo. Tô estressado. Não tô acreditando que o Vasco tá fazendo um campeonato desse. Esperava coisa melhor, mas ter fé, confiar no processo, né? Acho que essa é a tônica do ano. Então vambora, rapaziada. Me siga não, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, comenta aí embaixo o que você achou do jogo, me siga nas redes sociais se você quer saber um pouquinho mais sobre mim e quer trocar uma ideia. Valeu, rapaziada, tamo junto, saudações vascaínas.